Fala galera, tudo beleza com todo mundo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E para quem não me conhece, meu nome é Nonato. E no vídeo de hoje vamos aprender como fazer uma partida sequencial de motores. E para isso vamos utilizar a plataforma de programação da Delta. Essa aula foi dividida em duas partes. Aqui na parte 1 nós vamos desenvolver a lógica de controle do CLP. E para isso nós vamos utilizar o ISP Software. Na parte 2 vamos desenvolver a aplicação da IHM, utilizando o Dope Software. E depois vamos testar nossa aplicação. Então se você quer aprender como fazer isso, não sai do vídeo e acompanhe até o final. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre programação de CLP, na descrição deste vídeo tem o link do meu treinamento Programação de CLP Rockwell, baseado nas plataformas Studio 5000 e RS Logic 5000, que postei lá na plataforma da Hotmart. Então se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para desenvolver essa nossa aplicação, nós vamos utilizar três softwares. Nós vamos utilizar o IP Software, que é o software de programação do CLP da Delta. Nós vamos utilizar o Dope Software, que é o software para desenvolver a parte de IHM da Delta. E nós vamos utilizar o ComGR, que ele é o software que a gente utiliza para fazer a comunicação do nosso computador com o nosso CLP. Então o ComGR ele é como se fosse um gateway entre o nosso computador e o nosso controlador. Então para a gente iniciar aqui a nossa aplicação, vamos abrir aqui o nosso IP Software, que é o software de programação do CLP. E vamos criar um novo projeto. Então vou vir aqui nessa folhinha em branco aqui, ó, e pressionar nela, ou posso usar também aqui as teclas Ctrl N, ou também posso vir aqui em File e New. Então vou clicar aqui na folhinha. Aqui vamos dar o nome do nosso projeto. Eu vou chamar de partida sequencial. Aqui nós definimos o tipo de controle. Então aqui ele vai ter algumas opções que a gente pode escolher. Eu vou manter aqui como DVP. Eu vou utilizar um controlador DVP. E aqui nós escolhemos o PLC Type. Então aqui ó, ele mostra para a gente aqui as opções que a gente tem. E eu vou escolher aqui o SS2. Vou manter aqui como ele já estava selecionado aqui, ó, o SS2. Então o controlador que eu vou utilizar nesse projeto vai ser o DVP SS2, que é um controlador de pequeno porte. Aqui a gente define onde a gente quer salvar o nosso projeto. Eu vou manter nesse caminho padrão que ele já está aqui e vamos dar um OK. Então para a gente começar aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar aqui a nossa rotina, para que a gente possa desenvolver a nossa lógica. Então vou vir aqui nessa aba Programs, vou clicar com o botão direito e vamos aqui em New. Vou adicionar aqui uma rotina. Aqui ó, que ele chama de Poll, é as minhas rotinas. Então aqui ó, a minha primeira rotina, que ele está chamando aqui ó, de Program 0, eu vou chamar de Main. Vou renomear ela para Main. Aqui do lado a gente define qual a tarefa que vai executar nosso programa. Aqui está configurado para uma tarefa cíclica. E aqui a gente tem algumas opções. Se você não quiser utilizar a task cíclica, você pode usar alguma dessas opções que ele define aqui, ó. Vou mantê-la como padrão e vou executar a minha rotina main dentro de uma tarefa cíclica. Ela sempre vai estar executando. Aqui a gente define a linguagem de programação que a gente vai desenvolver. No caso, o controlador que a gente escolheu, você só pode programar ele nessas duas linguagens, que é o Ladder e o SFC. Eu vou manter em Ladder. Podemos também inserir aqui um password, mas eu vou deixar sem. Vou manter a minha rotina aqui sem password. Podemos também aqui ó, inserir comentários, se você quiser. Não vou fazer comentários. E agora vamos dar aqui um OK. Então aqui ó, ele já aparece aqui a minha rotina que eu acabei de criar. Em linguagem Ladder. Que a gente chamou ele aqui de main. E aqui em cima, ó, onde a gente tem aqui as tasks. Se a gente abrir aqui ó, a nossa task cíclica, a gente vê aqui a nossa rotina dentro aqui da task cíclica. Então agora vamos iniciar aqui o desenvolvimento da nossa lógica.
Para começar aqui, eu vou adicionar um contato aberto. Vou vir aqui em cima, ó, vou adicionar aqui um contato aberto. E vou adicionar aqui uma bobina. Então, vou vir aqui na minha bobina. Aqui na minha bobina, eu vou mudar ela aqui para uma bobina do tipo 7. Então, quando eu der um pulso aqui, eu vou ligar. E depois eu vou precisar dar um outro pulso na bobina de reset para desligar minha bobina. Agora eu vou inserir aqui uma tag que eu vou chamar de IHM partida. Vou dar aqui um Enter para criar aqui a minha tag IHM partida. Vamos colocar aqui o endereço. Eu vou colocar o endereço dela de M0. Que seria o endereço de memória. Vou utilizar minha primeira memória 0, tipo booleano. E vou definir ela aqui como uma memória global. Então, meu IHM partida com o endereço M0, vou definir ela como sendo uma memória global e não uma memória local. Nós podemos inserir também aqui um comentário para a nossa variável. Podemos inserir aqui também um valor inicial, mas eu não vou utilizar esse recurso. Nem vou inserir comentário, nem vou inserir valor inicial. Vou dar aqui o OK. Então, quando a gente cria a tag como uma memória global, ela vai vir para cá. A gente pode abrir aqui essa main table. E ela vem para cá. Quando a gente cria como memória local, ela vai aparecer aqui nessa parte de cima do seu programa. Ou seja, ela é uma memória local que pertence apenas a esse programa. Aqui eu vou criar tudo como memórias globais. Eu não vou utilizar memórias locais aqui. E vou criar mais uma tag que eu vou chamar aqui de habilita processo. Vamos dar um Enter. Vou utilizar a minha próxima memória, que vai ser a minha M1. Vou mantê-la como global também. Vamos dar um OK. Então, quando a gente clicar aqui no IHM partida, nós vamos habilitar essa memória que a gente chamou de habilita processo. Vou adicionar aqui mais uma network, que seria mais uma linha de programação. Você também pode colocar aqui comentários na sua network, se você quiser colocar. Aqui na minha próxima network, nós vamos fazer a parada do nosso processo. Então, vou colocar aqui mais um contato aberto. Vou colocar aqui mais uma bobina, uma coil. Vou criar uma tag que eu vou chamar de IHM parada. Vou criar como sendo a minha M2. Já que eu já utilizei a M0 e M1 aqui, então vou utilizar a minha próxima memória, minha M2. Aqui, eu vou mudar também para uma bobina 7. E aqui é o seguinte, quando eu partir o meu processo, quando eu habilitar o meu processo, eu vou esperar ligar todos os meus motores. Somente depois que eu ligar meus motores é que eu vou conseguir fazer a minha parada. Então eu só quero fazer a parada quando tiver todos os motores ligados. Então, vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de solicitação de parada. Então, vamos criar aqui a nossa variável. Que vai ser a nossa solicitação de parada. Vamos criar ela como M3. Vamos adicionar aqui mais uma network. E nessa próxima network, nós vamos adicionar 2 temporizadores. Um para controlar a partida e o outro para controlar a parada aqui dos nossos motores. Então a gente vai habilitar o nosso processo, vamos ligar o primeiro motor, ele vai contar o tempo de clock de partida, vai ligar o segundo motor, vai contar novamente o tempo de clock de partida, vai ligar o terceiro motor e assim sucessivamente. Quando a gente for parar, ele vai utilizar o segundo temporizador. Então a gente pode ter aqui tempos diferentes para ligar e desligar. Poderemos usar o mesmo temporizador, mas aqui eu quero colocar um tempo para ligar e um tempo para desligar. E a gente vai controlar esses tempos. Então eu vou colocar aqui um contato aberto, que vai ser o meu habilita processo. Vou selecionar aqui meu habilita processo. E vamos adicionar aqui o nosso temporizador. Eu vou adicionar aqui esse bloco aqui, que é esse bloco API FB, e aqui a gente vai procurar a instrução de temporizador. Aqui na Delta, o temporizador é o TMR. Então, vou digitar aqui em cima TMR. Vou mudar aqui para o All Type, para todos os tipos. E ele já encontrou aqui para mim, que é o TMR. Vou mandar inserir aqui o TMR.
E já vou inserir aqui o meu segundo temporizador. Os dois temporizadores vão ficar em paralelo. Então vou vir aqui nessa opção aqui, ó, para adicionar aqui uma linha aqui para baixo. E vamos inserir aqui, ó, um novo TMR. Então vou vir aqui novamente. Vou colocar aqui para todos e vamos colocar aqui TMR novamente. Deixa eu deletar essa bobina. Então, se você quiser entender como funciona o bloco aqui no Delta, você clica lá na instrução e pressiona o F1 do seu computador, que ele vai abrir aqui o help da instrução. Então aqui, ó, o nosso TMR ele vai ter dois operantes, que é o S1 e o S2, onde aqui no S1 a gente define o número do nosso temporizador e aqui no S2 a gente define o valor, que seria o nosso set point de contagem. O TMR ele é um temporizador com retardo na ativação, ou seja, a minha linha precisa ficar verdadeira. Ele vai executar o tempo que a gente definir aqui no S2 e quando ele contar o tempo, ele vai fechar os contatos NA e vai abrir os contatos NF. O data type aqui dele a gente pode ver que é o Word, ó. Então aqui nós vamos criar o nosso clock partida motores. Ele já cria aqui o meu type, ó, como timer. E eu vou utilizar o primeiro temporizador, que é o T0. Não vou colocar comentários, nem vou inserir um valor inicial. E aqui no meu S2, nós vamos criar a variável que vai fazer o controle do tempo. Então vou chamar de IHM. Nós vamos controlar esse tempo pela nossa IHM. Tempo partida motores. O endereço aqui da minha variável, eu vou utilizar D10. A minha Word D10. E vamos dar aqui um OK. Aqui para o nosso segundo temporizador, nós vamos criar o clock parada motores. Nós vamos utilizar aqui o segundo temporizador, que seria o meu T1. E vamos criar aqui a nossa variável que vai controlar o tempo do nosso T1. Que eu vou chamar de IHM tempo parada motores. E aqui eu vou utilizar a minha próxima Word. Eu vou utilizar a D11. Já que eu utilizei a D10 no meu primeiro temporizador, vou utilizar a D11 aqui no meu segundo temporizador. Então, como é o processo habilitado, a gente vai habilitar os nossos temporizadores. Só que o nosso primeiro temporizador vai entrar quando a gente estiver partindo o nosso processo. E o nosso segundo temporizador ele vai entrar quando a gente estiver parando o processo. E esse temporizador aqui, ó, quando ele entrar, ele vai precisar entrar e vai precisar se resetar. Então aqui a gente já vai inserir o contato do próprio temporizador para ficar se resetando. Então vou adicionar aqui um contato. Já vou inserir também aqui na minha linha de baixo. Vamos mudar esse contato aqui para um contato NF. Que vai ser o contato do próprio temporizador que vai ficar se resetando. Então vamos aqui, ó, definir aqui que seria o clock de partida do meu motor. E aqui vai ser o clock de parada do meu motor. Então o próprio temporizador vai ficar se auto-resetando. O meu segundo temporizador só vai poder entrar quando a gente fizer a solicitação de parada. Então vamos adicionar aqui mais um contato. Então quando a gente fizer aqui a solicitação de parada, é que o meu segundo temporizador vai entrar. Vamos adicionar aqui mais uma network. Aqui na minha próxima network, eu vou adicionar aqui um contato aberto. E vou adicionar aqui um bloco de soma. Então vou vir aqui de novo, ó. E vamos procurar o nosso bloco de soma. Eu vou colocar aqui o bloco ADD. E ele já vai aparecer aqui para mim, que seria meu bloco de adição. Vou mandar inserir o bloco. Aqui o bloco de adição ele é bem simples. Então toda vez que a minha linha for verdadeira, ele vai pegar o valor que está aqui no meu S1 e vai somar com o valor que está no S2. E o resultado ele vai colocar aqui, ó, no meu D.
Então aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de sequência. Essa variável que vai ser responsável por fazer o sequenciamento de ligação dos meus motores. Então vou criar aqui minha variável. Uma variável do tipo Word. E o endereçamento dela vai ser a D12. Eu utilizei a minha D10 para controlar o tempo do meu primeiro temporizador. A minha D11 a gente utilizou para controlar o tempo do segundo temporizador. E aqui a gente vai utilizar a D12 sendo a nossa sequência. Então vamos colocar aqui, ó, D12. Vamos dar um OK. Então toda vez que a minha linha for verdadeira, eu vou pegar a minha variável sequência, vou adicionar 1 na minha variável e o resultado eu vou jogar dentro da própria variável. Então aqui a gente está fazendo um incremento na nossa variável. Então quem vai fazer esse incremento? Então na hora que eu habilitar meu processo estiver habilitado, eu vou incrementar 1 na minha variável. Então aqui, ó, a gente vai colocar aqui habilita processo. Só que aqui, ó, como a gente está utilizando um contato aberto, dessa maneira aqui, ele vai habilitar aqui ao meu bloco de ADD e ele vai ficar somando de acordo com a varredura do controlador. E aqui eu quero que ele dê apenas um pulso na minha variável. Então aqui a gente vai mudar o contato, ó, apenas para ser uma borda. Ó. Então vai ser uma borda de subida. Então no momento em que eu habilitar meu processo, ele vai dar um pulso de borda no meu bloco ADD e eu vou adicionar 1 aqui na minha variável sequência. Então a minha sequência vai ser igual a 1. E aqui a gente vai ligar nosso primeiro motor. E depois, quem vai ficar adicionando nosso bloco? Vai ser o nosso temporizador. Então aqui eu já vou colocar aqui em paralelo, aqui com o meu habilita processo, o contato aberto do meu temporizador, que seria o meu T0, que é o clock partida de motores. Então toda vez que meu temporizador contar, ele vai fazer aqui, ó, um pulso na minha variável sequência. Ele vai adicionar 1 na minha variável sequência. Então vamos mudar aqui, ó, para o nosso clock partida de motores. Então toda vez que a gente contar o tempo que a gente definir aqui, a gente incrementa mais 1 aqui na nossa sequência. E vamos repetir essa lógica aqui para fazer o desligamento do nosso motor. Só que agora nós vamos alterar aqui, ó, em vez de ser um bloco de adição, vai ser um bloco de subtração. Nós vamos retirar 1 da nossa variável sequência. Então vamos adicionar aqui mais uma network. Vou adicionar aqui um contato. Vamos adicionar aqui um bloco de subtração. Vamos inserir aqui o nosso bloco de subtração. Aqui já vamos mudar também, ó, para ser uma borda de subida. E aqui o primeiro pulso que vai dar vai ser a nossa solicitação de parada. Então quando a gente fizer a solicitação de parada, a gente já faz o decremento de 1 na nossa variável sequência. Então vamos colocar aqui, ó, a nossa solicitação de parada. E ela vai decrementar a nossa variável sequência. A gente vai decrementar de 1 em 1. Então aqui a gente incrementa a nossa variável, que é para fazer a partida sequencial dos nossos motores. E aqui a gente decrementa a variável, que é para fazer a parada sequencial dos motores. E aqui em paralelo a gente vai colocar o contato do nosso segundo temporizador. Então vamos aqui no contato, ó, e já vamos colocar aqui, ó, o nosso contato em paralelo. Vamos mudar aqui para o nosso próximo temporizador, que é o nosso clock parada motores. Vou adicionar aqui mais uma network. Então aqui nessa próxima network, a gente vai fazer a partida dos nossos motores. Eu vou adicionar aqui um bloco de comparação, um bloco maior ou igual. Então já vou pegar aqui o bloco, ó, maior ou igual. E aqui a gente vai utilizar a nossa variável sequência. Então meu bloco maior ou igual, ele vai comparar o valor de S1 com o valor de S2. Se S1 for maior que S2, a minha saída aqui, ó, é verdadeira. Então, quem vai ser meu S1? Vai ser minha variável sequência. Então, vou inserir aqui, ó, a variável sequência. Então, se a sequência for maior ou igual a 1, ou seja, na hora que a gente der o habilita processo, nós vamos incrementar 1. Então, a minha sequência vai ser igual a 1. 1 não é maior que 1, mas ele é igual. Então, aqui, ó, já vai ser verdadeiro. E a gente vai inserir aqui a nossa bobina que vai fazer a ligação do nosso motor. Então, aqui, ó, nós vamos criar aqui a tag do nosso primeiro motor, que eu vou chamar de ventilador 1. Vamos criar aqui a nossa tag, uma tag do tipo booleano.
E o meu endereçamento, eu vou utilizar a primeira saída do meu CLP, que é a Y0. Então, vou inserir aqui a minha Y0 e vamos dar aqui o OK. Então, quando a minha variável sequência for igual a 1, ela vai ligar aqui, ó, o nosso primeiro ventilador. Vou colocar aqui mais um bloco em paralelo. E vamos inserir aqui, ó, mais um bloco comparador. Vou dar um Ctrl C aqui. E já vamos inserir aqui o restante dos nossos blocos comparadores para o restante dos nossos motores. Então vamos mudar aqui o valor da comparação. Então aqui, ó, no meu primeiro bloco, quando a minha sequência for igual a 1, vou ligar meu ventilador 1. Quando a minha sequência for maior ou igual a 2, vou ligar meu ventilador 2. Que vai ser a minha Y1. Quando a minha sequência for maior ou igual a 3, nós vamos ligar o nosso ventilador 3. Que vai ser a minha Y2. E quando a minha sequência for maior ou igual a 4, nós vamos ligar o nosso quarto ventilador. Que vai ser a nossa Y3. Então aqui nós vamos comparar o valor da nossa sequência. E de acordo com o valor da variável, a gente vai ligando nossos ventiladores. E aqui, ó, no meu último ventilador, eu vou criar aqui mais uma variável. Então aqui em paralelo aqui com o meu ventilador 4, eu vou colocar aqui uma bobina 7 e vou criar uma variável que eu vou chamar de fim de sequência. Então aqui a gente vai identificar que eu liguei todos os meus ventiladores. Então vamos criar aqui a nossa variável fim de sequência. Vai ser a minha variável M4, minha próxima memória. Então aqui a nossa fim de sequência, a nossa variável M4 vai definir que a minha sequência de motores foi finalizada, ou seja, todos os meus motores estão ligados. Então aqui em cima, ó, eu já vou inserir aqui, ó, na minha solicitação de parada o contato aberto aqui da minha variável fim de sequência. Então, quando todos os meus motores estiverem ligados, é que eu vou permitir fazer a solicitação de parada. E aqui, ó, como os nossos temporizadores eles continuam contando e se resetando, a gente vai precisar também, ó, parar o nosso temporizador, porque senão eles vão continuar, ó, incrementando e decrementando nas variáveis. Então, quando a gente chegar aqui que der o final de sequência, a gente vai precisar aqui, ó, abrir o nosso temporizador para que ele não permita mais adicionar aqui na minha variável sequência. Então aqui, ó, eu já vou inserir também em série com o meu temporizador o contato NF do meu fim de sequência. Então quando a gente atingir aqui o quarto ventilador, que a minha sequência for maior ou igual a 4, ele vai setar meu quarto ventilador, liga meu fim de sequência. O meu fim de sequência, ele vai fechar aqui, permitindo eu fazer a solicitação de parada e vai abrir aqui, ó, e não vai deixar mais o meu temporizador fazer o incremento da minha variável. E para a gente finalizar aqui a nossa lógica, vamos inserir aqui no final mais uma network. Vou colocar aqui um contato aberto da minha solicitação de parada. Então, quando a gente fizer a solicitação de parada, o meu solicitação de parada vai fechar aqui e vai habilitar o nosso segundo temporizador. Então, a minha solicitação de parada ele vai decrementar aqui 1 na minha sequência, desligando o meu quarto ventilador e vai aguardar aqui, ó, o nosso segundo temporizador começar a contar. Quando o nosso segundo temporizador atingir o tempo, ele vai dar um pulso aqui, ó, decrementar mais 1. E assim até atingir aqui o meu último ventilador, deixando a minha sequência zerada. Então quando a minha sequência for igual a 0, ele vai desligar todos os meus ventiladores. Então aqui eu vou colocar mais um bloco comparador.
Vou colocar aqui um bloco de igualdade e vou comparar se a minha sequência é igual a 0. Então vamos comparar aqui, ó, se a nossa sequência é igual a 0. Se a sequência for igual a 0, a gente vai precisar fazer o quê? Desligar o nosso habilita processo, desligar a solicitação de parada e desligar aqui a nossa variável fim de sequência, resetando as nossas memórias. Então vamos inserir aqui a bobina OTE. Já vou inserir aqui o paralelo das outras três e vamos mudar aqui, ó, para a bobina do tipo reset. Então aqui a gente vai resetar o habilita processo. Nós vamos resetar a solicitação de parada. E nós vamos resetar o fim de sequência. Retornando novamente as nossas variáveis para 0. E aguardando o novo pulso aqui do meu IHM partida para partir o nosso processo. Então vou salvar aqui meu projeto. E agora o nosso projeto está pronto aqui para que a gente possa testar. Então vamos testar aqui a nossa aplicação e ver se funciona da maneira correta. Então para que a gente possa fazer aqui o teste, eu vou utilizar aqui o simulador, já que eu não tenho aqui o controlador e nem IHM real. Então nós vamos simular aqui o nosso projeto. Então agora a gente vai abrir aqui o ComMGR, que é o nosso gateway. Quando o ComMGR não abrir, você vem aqui, ó, nessa parte de baixo da sua barra de tarefa do Windows. Vamos clicar aqui no mostrador de itens ocultos e ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Aí você clica nele e vamos aqui em Open. E ele vai abrir aqui, ó. Então agora nós vamos adicionar o driver para fazer a comunicação lá com o nosso controlador. Então vamos adicionar aqui um novo driver. Que ele deu o nome aqui de drive 1, se você quiser mudar, você pode mudar. E aqui nós vamos definir aqui, ó, o tipo de conexão. Como nós vamos utilizar o simulador, eu vou selecionar aqui, ó, DVP Simulator. Aqui embaixo a gente seleciona o dispositivo. Ele já está selecionado aqui, ó, como SS2, vou manter, então vou dar um OK. E aqui ele adiciona aqui o nosso driver. E aqui ele está em stop, ó. Então agora eu vou partir o meu drive. Então vou vir aqui em Start. E agora a gente já pode fazer o download lá do nosso projeto. Então vamos abrir aqui novamente o IP Software. Aqui na parte de cima de Tools, ó, em Communication Settings, está selecionado aqui, ó, o Drive 1. E vamos dar aqui um download. Vamos aqui em Transferir. Ele está transferindo aqui o nosso projeto. Ele transferiu o nosso projeto e agora nós vamos colocar aqui o nosso projeto online. Então vou vir aqui, ó. Agora eu estou online aqui com o meu projeto. E aqui embaixo a gente pode observar aqui, ó, que ele aparece aqui, ó, DVP Simulator. Ou seja, eu estou rodando no simulador e ele mostra aqui que meu controlador está em stop. Então eu preciso vir aqui, ó, e colocar meu controlador para RUM. Colocar aqui o nosso projeto em RUM. Então agora, ó, aqui já mudou para Run e a gente já consegue fazer o teste nessa aplicação. Então primeiro, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou inserir aqui um valor de tempo no meu temporizador. Aqui o temporizador na Delta, aqui o TMR, a base de tempo dele é 100 milissegundos. Então, por exemplo, para me ter 1 segundo, eu precisaria botar aqui 10. Então eu vou inserir aqui no meu temporizador 5 segundos. Então aqui a gente precisa colocar 50. Então vou dar aqui um OK. Então aqui, ó, quando a gente habilitar, cada motor vai levar 5 segundos para partir de um para o outro. Então quando a gente habilitar aqui o nosso processo, que a minha variável habilita processo for verdadeiro, ele vai fechar aqui embaixo e já vai automaticamente incrementar 1 na nossa sequência. Então a minha sequência vai ser igual a 1, vai partir meu primeiro ventilador. O meu temporizador já vai estar contando, porque a minha sequência está desligada. Então quando ele atingir 50, que equivale a 5 segundos, ele vai dar um pulso aqui, ó, incrementar mais 1 na minha sequência e vai se auto-resetar, voltando a sua contagem para 0. Então quando ele der outro pulso aqui, a nossa sequência vai para 2, vai ligar o segundo ventilador. Quando ele atingir novamente, vai dar outro pulso, vai para 3, vai ligar o nosso terceiro ventilador.
O próximo pulso vai deixar nossa sequência igual a 4, vai ligar aqui o nosso último ventilador e vai ligar também a nossa tag fim de sequência. Quando a fim de sequência for verdadeiro, ele abre aqui, ó, não permite mais o temporizador incrementar. Então, o meu bloco não vai mais adicionar, vai manter em 4. O fim de sequência também vai fechar aqui, ó, habilitando essa linha para que eu possa fazer a parada do meu processo. E vai manter aqui nossos 4 ventiladores ligados. Quando a gente fizer a solicitação de parada, o que ele vai fazer? Vai fechar aqui, ó, vai ligar o nosso segundo temporizador. Na hora que a solicitação de parada for verdadeira, ele já vai decrementar um da minha sequência, ou seja, já vai desligar meu quarto ventilador, mas o meu fim de sequência, como é uma bobina 7, continua verdadeiro. Então ele desliga o ventilador 4, eu vou manter os 3 primeiros ventiladores ligados, e ele vai começar a contar o tempo. Quando ele atingir o tempo, que a gente vai definir aqui, ó, que eu já vou logo definir, então já vou vir aqui, ó, e vou carregar um valor. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 segundos, seria 30. Então a cada 3 segundos ele vai decrementando 1 na minha sequência, até a minha sequência ser igual a 0. Quando a minha sequência for igual a 0, ele vai fazer a comparação e vai resetar aqui, ó, o meu habilita processo, solicitação de parada e fim de sequência. Mantendo o nosso projeto como está aqui agora no início. E vai aguardar um novo pulso. Então agora eu vou clicar aqui com o meu botão direito, em cima da minha variável, e vou dar aqui o set on na minha memória. Ele vai ligar, já ligou aqui, ó, meu habilita processo, tá contando o tempo, a minha sequência aqui, ó, já é igual a 1. Então aqui, ó, a gente já tem, ó, o ventilador 1 e 2 ligado. Sequência agora é 3, ligou meu terceiro ventilador. Quando a minha sequência atingiu aqui o valor 4, ó, ligou o quarto ventilador, ligou o fim de sequência. E aqui, ó, abriu e está aguardando agora a gente fazer a parada. Então, quando a gente habilitar aqui, ó, a nossa solicitação de parada, ele vai iniciar o desligamento do nosso ventilador. Deixa eu tirar aqui o meu habilita processo, se eu desligar, ele manteve aqui habilitado normal, com a bobina 7, e agora a gente vai fazer a parada. Então, vou clicar com o botão direito. E vamos fazer aqui, ó, nosso set on. Ligou aqui a solicitação de parada. Habilitou meu segundo temporizador. E já está decrementando aqui a minha sequência, ó. Então agora já está finalizando aqui, ó, meu último ventilador. Desligou o último ventilador. Resetou as minhas memórias. Então a gente já vê que o nosso projeto está funcionando corretamente. A gente dá um pulso no IHM partida, ele parte o processo. Quando eu ligo meus 4 ventiladores, eu habilito meu fim de sequência para permitir a parada aqui do meu projeto. Então aqui a gente conseguiu ver de maneira bem simples o desenvolvimento desse projeto, a partida sequencial de motores, aqui no IP Software da Delta. Então eu vou encerrando essa aula por aqui, e quando for na próxima aula a gente retorna aqui novamente e vamos fazer a parte da IHM. Nós vamos fazer o desenvolvimento da parte de controle da IHM. Então era isso que eu queria mostrar para você nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei no vídeo. Deixa nos comentários o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.